Doutor Daniel Barros, toda sexta-feira com a gente, não é diferente nessa emenda de feriado. Doutor, bem-vindo, bom dia. Hoje estamos por aqui, eu e Ivan Brandão, no Band News Station, e vamos falar sobre um assunto que está gerando bastante repercussão já há um tempinho, mas agora a gente tem até um exemplo, né, de empresa, da Google, que está dando um ultimato contra o home office. Várias outras empresas estão querendo voltar ao formato normal, presencial de trabalho e tentando oferecer algum tipo de compensação para os funcionários que acostumaram, de certa forma, com uma rotina ali, com a família, com o trabalho e não querem voltar, não, né? Doutor, bom dia. Hum, Bom dia, Roberto. Bom dia, bom Ivan. dia. Bem-vindo aí ao Station nessa emenda de feriado. Bom dia aos ouvintes que estão emendando, aos ouvintes que estão trabalhando e aos que estão trabalhando de home office ou na empresa, né? Isso é um tema bem interessante porque todo mundo tem uma opinião. Eu acho que é melhor isso, eu acho que é melhor aquilo, mas quando a gente está falando de eu acho que é melhor ou eu acho que é pior, no fundo a gente está falando do que a gente sente, a gente está falando da nossa opinião, daquilo que foi para nós. Bom, para mim o trabalho online foi bom, para mim o trabalho online foi ruim, para mim o híbrido é bom. Mas quando a gente pega populacionalmente, isso foram feitas pesquisas recentes, né? Depois que isso foi obrigatório na pandemia para uma série de pessoas, e posteriormente com as vacinas e a melhora aí da pandemia, o fim da pandemia, muitas pessoas tendo que voltar, os cientistas acompanharam mesmo a resposta das pessoas. Se elas se sentiam melhor, se elas se sentiam pior, o que acontecia. E a resposta definitiva, para não ter mais dúvida, é depende. Depende muito do que você faz, de Para quem não que ter mora em dúvida, depende, casa. né? Pois é, né, Ivan? E não tem dúvida que depende, porque veja, uma coisa, essa pesquisa mostrou, né? Eram as pessoas tendo que voltar do online para o presencial, né? Como a Google está fazendo agora, e eram pessoas que eram solteiras, que não tinham ali responsabilidades domésticas, que não tinham que gerenciar filho, comida e tudo mais. As pessoas que estavam nessa condição, que elas estavam tranquilas, sozinhas em casa, elas se sentiam mais estressadas, elas sentiam que a qualidade de vida piorava quando elas tinham que voltar para o presencial. Agora, num recorte diferente, quando as pessoas tinham que ali em casa ficar gerenciando criança, filho, às vezes pai idoso, doente, administração doméstica, voltar para o presencial era menos estressante. Que Hum, bom, agora eu vou voltar para o trabalho, agora eu vou dar uma relaxada, né? Aquela coisa, ai, graças a Deus, segundou, né? Segundou. Por que você está feliz que você segundou? Ah, porque eu vou para o trabalho e dou um tempo aqui dos problemas de casa. Então, depende também do tipo de trabalho que a pessoa faz. Tem determinadas funções que quando a pessoa está no online, ela fica sendo monitorada o tempo todo, né? Porque ela está ali o tempo todo conectada e todas as atividades dela, se ela levanta para ir no banheiro, isso está sendo monitorado. Para essas pessoas voltar para o presencial também melhorou a qualidade de vida, porque elas tinham ali um trabalho um pouco mais flexível no presencial. Olha só que interessante, né? No online elas estavam mais monitoradas e no presencial elas tinham assim até um pouco mais de flexibilidade. Então isso depende muito de quem você é, do tipo de trabalho que você faz e também daquilo que a gente está medindo, sabe? Porque tem uma coisa interessante que acho que o ouvinte consegue se relacionar com isso, acho que todo mundo entende, né? Uma coisa é o quanto eu estou satisfeito com o meu trabalho. Pô, eu gosto do que eu faço, eu acho legal, eu acho significativo, mas isso não me protege muitas vezes de estar cansado, de estar desgastado, ou até de ter uma dificuldade de equilibrar a vida profissional e a vida pessoal. Eu posso gostar do meu trabalho, achar um barato, achar o máximo, mas ainda assim me ressentir de que eu não consigo equilibrar adequadamente o trabalho e a vida pessoal. E isso, no online, pode ficar muito mais difícil. agora eu acho, doutor, que há uma questão também em relação ao momento. Não sei se você vai concordar comigo, né? Mas lá no auge da pandemia, fora o fato de você estar trabalhando em casa, tinha todo aquele, sei lá, um enredo, né? Que te levava para esse home office, né? Você estava trabalhando, você não estava saindo de casa, mas
cara, você também não podia fazer mais nada fora de Uhum. casa, você estava vendo notícias ruins, você estava vendo as pessoas morrendo, sendo internadas, e isso pegava um pouco, né? Então eu acho que, não sei se você deve ter percebido aí com seus alunos, os seus pacientes, que às vezes as pessoas estavam também até mais seguras, né, dentro de casa, graças, que bom que eu estou aqui no home office. Depois que passa esse período, há uma certa vontade também das pessoas socializarem. Eu estava conversando com uma amiga outro dia, Vontade reprimida, né? e agora eles estão no modelo meio híbrido lá na empresa dela e ela gosta e valoriza muito os dias em que ela precisa ir presencial, ainda que ela pegue o ônibus, que pegue o trem e chegue lá e saia mais tarde, mas porque há também essa questão da interação, né? Eu não sei se você concorda, doutor, se esse background, né? Eu não queria usar o anglicismo, mas se esse plano de fundo do momento em que a gente vive também influencia, né? Porque, não sei, se naquela época alguém ia preferir hoje falar, não, porque hoje depende, mas não sei se naquela época dependeria muito, Não, né? e muda, e o doutor pode falar, né, sobre como interfere na saúde mental, porque tem esses dois lados que você falou, Ivan. Tem um lado até de quem tá fazendo home office muitas vezes começar a se sentir um pouco sozinho, começar a se sentir um pouco mais deprimido. Por quê? Não tem um cafezinho, não tem aquela hora da brincadeira, não tem aquela interação, perde muito isso. Ao mesmo tempo tem mais flexibilidade, tem gente que gosta de organizar a vida, fazer uma rotina ali. Então, como é que fica a saúde mental nesse bolo que é novo, né, para as pessoas, que a gente viveu depois da pandemia? Exatamente, é muito novo, Roberto, e o Ivan está coberto de razão quando ele aponta a importância do contexto, né? Uma coisa é você estar online porque tem uma doença descontrolada aí, rodando pelas pessoas, outra coisa é você estar online agora em que você poderia não estar, né? E a pandemia está controlada. Então, todo esse contexto faz diferença. Uma coisa é você estar online e seus filhos estarem também no homeschooling. Para mim, o homeschooling me dá gatilhos emocionais assim de ansiedade até hoje. Assim, o homeschooling para mim foi muito desgastante. E outra coisa é hoje eu fazer algumas consultas online com os meus filhos lá na escola deles. Então, é outro contexto. Agora, tem um outro recorte que essa pesquisa mostrou, é bastante interessante, que para mulheres de classe média, o híbrido é mais desgastante. E por quê? O que os pesquisadores notaram ali? É uma camada ali da população em que as questões de gênero são mais marcadas. Então, é uma faixa em que eles viram que tem mais a história de que o filho é problema da mulher, a escola é problema da mulher e a comida é responsabilidade da mulher. Então, quanto mais marcada essa distinção de gênero, ou seja, quanto menos divididas as tarefas, mais estressante é para a mulher ficar ali ao mesmo tempo em casa e no trabalho. O híbrido sempre me pareceu uma boa solução. Eu sempre achei que ele poderia juntar a coisa da flexibilidade dos horários, né? Você não pegar trânsito, ficando em casa, com esse encontro presencial, né? Que traz um enriquecimento para o trabalho. Mas, para mim, parecia bom. Quando você vai ver a pesquisa, existe esta questão que a gente não pode esquecer de levar em conta, né? Os arranjos familiares podem influenciar bastante na satisfação e no desgaste que as pessoas têm com esses modelos de trabalho. Então, quando há possibilidade, nem sempre há, mas quando há possibilidade, é interessante a pessoa prestar atenção no seu contexto, naquilo que é melhor para ela. Às vezes, no trabalho dela dá para escolher mais dias ou menos dias presencial ou online, e ela não entrar na moda, né? Todo mundo está assim, eu também quero. Não, presta atenção no que é realmente bom e eficaz no seu caso. Você vê que loucura? O trabalho híbrido acaba sobrecarregando ainda mais as mulheres, porque elas cuidam mais dos filhos, normalmente elas ficam mais com as tarefas da casa, e aí nessa flexibilidade toda, ela vai incorporando ainda mais funções. Que loucura. E não Pois tem. é. Mas é o que o doutor tá falando, né? Tem a pesquisa, tem o dado, é alguma coisa consolidada, mas no final das contas tudo depende, né? Depende do seu contexto, do seu estilo de vida, da sua condição social e da função que você exerce. Não tem uma Eu fórmula. dizia na época do auge ali da pandemia que ela não estava causando problemas, ela só estava mostrando os problemas que a gente já existia e não cuidava, né? Eu lembro que uma pesquisa mostrou que as cientistas mulheres tinham caído a sua produtividade, as suas publicações científicas no período, e os homens não. Os homens cientistas online não tinham diminuído a sua produtividade. Nossa, olha só que Por que problema que será? a pandemia causou, né? A pandemia causou distinção de gênero? Não, né, gente? Só botou aquele holofote
nos problemas que a gente não gosta de olhar. Para mim funcionaria um híbrido. É uma semana de folga, uma semana trabalhando, Isso uma não é semana híbrido. de folga. Isso não é híbrido, né? Uma semana de folga, uma trabalhando, aí é Viveu paraíso, não é Uma híbrido. vida híbrida. Valeu, Viveu. doutor. Amanhã tem Humanamente, hein? 6 da manhã aqui na Band News FM. Amo o programa Humanamente. É isso aí, Um gente. beijo, doutor. Valeu, Bom fim de doutor. semana. Outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.